sobrenatural. Zaqueu pediu ao Senhor: entra na minha casa, entra na minha vida. Mas ele foi tão sincero que Jesus foi aonde ele estava. Aleluia. E Jesus falou: desce depressa, desce depressa. Então nessa noite, abrace essa oportunidade e deixe o Senhor entrar e mexer com a tua estrutura. Senhor, nós queremos entregar a vida da tua filha diante de ti, Pai, para que a tua palavra seja como água no deserto nessa noite, que venha saciar a nossa sede, Senhor, que venha mudar o que precisa ser mudado, transformar, a Deus, as causas impossíveis. Aleluia. Nós colocamos diante de ti, porque tu és o nosso justo juiz. Faz uma obra completa nessa noite. Cura, Senhor, liberta, sara, salva, dá vitória, Senhor. Levanta aquele que está caído. Deus, coloca alegria onde a tristeza, tira todo abatimento, Senhor. Que essa noite seja memorável para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Pode sentar. A gente, eu sempre peço ao pastor para descer o público. Essa ideia, eu não lembro mais quem foi, mas uma vez eu pesquisei sobre esse assunto e eu achei interessante. Esse dia eu estava compartilhando com ele. Você sabia que só tem uma igreja evangélica, pelo menos até a última notícia que eu soube, que tem o púlpito no padrão bíblico? E é o texto que nós vamos ler hoje, então por isso que eu estou começando com essa introdução. Se você for na Igreja Batista do Ingá, em Niterói, você vai ver que o púlpito lá é assim, ó. O pregador fica lá embaixo, né? E todo o povo de Deus lá em cima. E um dia, conversando com um dos pastores, porque eu trabalhei muito no evangelismo naquele ministério, eu era amiga íntima, eu e meu marido, do irmão que era líder do evangelismo ali, que morreu estupidamente de câncer, leucemia em 3 dias. E foi a primeira vez que eu burlei os guardas todos do Hospital Antônio Pedro. E falei: não pode não, não pode não. Então tá, Jesus, tira esses guardas todos daqui, porque agora eu vou entrar. Só vi meu marido dizer: você vai fazer uma loucura dessa, vai ser presa. Eu falei: vou ser presa por uma causa nobre, você vai ficar, pode hoje no jornal de Niterói, eu vou entrar. Então, se você quiser, entra atrás de mim, porque os guardas todos vão sair, 3, não era 1, 3 na porta do Antônio Pedro. Os 3 vão sair, a hora que os 3 saírem, eu vou entrar correndo, e você, se quiser, entra correndo atrás de mim, que eu chego a ele hoje. Eu tive a grata alegria de poder fazer oração com aquele irmão cheio de placas roxas no corpo todo, da noite para o dia. Ele disse: eu sabia que ninguém da minha igreja conseguiu entrar aqui, mas eu disse para Deus: a Rita vai chegar. Olha, gente, não tem presente maior. Eu nunca me esqueci. Se você tiver me dado algum presente, você pode ter certeza, eu esqueço. Não sei quem foi que me deu isso ou aquilo. Então, mas aquele presente Deus me deu. E eu fiquei naquela igreja com aqueles irmãos durante anos. Eu me converti genuinamente na Igreja Batista de Icaraí. Mas quando eu vi que aquele casal estava lá trabalhando, lutando, um coração desejoso de um avivamento, e ele não tinha ninguém por perto, eles foram passar uma noite de vigília na nossa casa. E quando eles saíram, pelo amor de Deus, vamos para lá trabalhar juntos. E nós fomos. E eu tive essa alegria. Trabalhamos pouco tempo juntos, porque ele morreu. Perdi até o contato com a esposa depois que eu mudei daqui, mas aquilo nunca mais esqueci. E se você for lá hoje, você vai ver que o púlpito de lá é exatamente isso, o contrário. Então, quando eu peço para descer o púlpito, eu estou dizendo: eu não sou ninguém. O louvor hoje, pastor, foi além. Foi além, foi além. Continue assim. Porque quando eu vi o Felipe tocando, nem sabia que o Felipe tocava também. Cadê ele? Está onde? Cadê o Felipe? Cadê os meninos? Estão onde? Todos eles. Só estou vendo um aqui. Todos eles não podem sair na hora da palavra. Isso foi meu pastor que falou. Se vocês não ouviram isso ainda, vocês vão ouvir hoje pela primeira vez. Ele
Ele disse que ninguém está liberado para sair na hora da palavra, a não ser que vá trabalhar com as crianças. Então Deus, Ele nos chama para um novo tempo. E quando eu vi aquilo, a minha vida mudou. Conversando com aquele irmão, eu perguntei, por que o púlpito é assim aqui? Ele disse, porque aqui quem tem que aparecer é o Senhor. Eu nunca mais esqueci. Então minha vida teve uma reviravolta quando eu trabalhei no evangelismo por todas as igrejas por onde eu passei. O que eu vejo vocês fazendo, nós viemos uma vez só, né, Vanessa, que eu vim, pegou fogo aqui, que maravilha. Se eu pudesse, eu vim em todos os trabalhos de evangelismo da igreja. Eu lembro que eu falei para o senhor o quê? Lembra disso? Deus respondeu aquela oração minha naquele dia. Vocês lembram, Vanessa? Eu falei, Paulo disse que vocês vão subir nos morros para chegar nos cabeças do tráfico. Esse dia que eu quero vir. Foi ou não foi, Vanessa? Eu quero os cabeças. Cadê eles? Cadê eles? É esses. Me dá todos esses que eu quero falar de Jesus para eles. Não consegui hoje, né? Só vi as irmãs, não, mas eles nem aparecem aqui. Falei, mas vão aparecer, porque a partir de agora eu estou orando. O que Deus fez, lembra? Eu fui surpreendida naquele trabalho de evangelização que teve de todas as igrejas juntas ali. Eu do lado do Dico, eu só vi quando o pastor chegou e me puxou pela mão assim, pastora, a senhora vai falar agora. Eu falei, mas eu não sabia que eu ia falar. Vou falar o que agora? Não, a senhora vai falar, porque Deus acabou de dizer que tem uma palavra com a senhora, com todo esse povo aqui. Eu falei, é mesmo? Então peraí, deixa eu ver qual é a palavra, que eu não sabia que eu ia falar. Eu fui lá para frente, e a minha outra grande alegria, sem nome de ninguém dos pastores da liderança, acho que só um foi na nossa casa, mas eu não esqueci, quando ele veio e disse, e agora, pastor? Lembra disso, pastor? Se prepare para fazer um apelo aí, porque está vindo todo o grupo dos jovens envolvidos com o tráfico de droga. Eu fui lá chamar e todos eles estão vindo aqui para receber a oração da senhora. Eu falei, é mesmo? Estavam lá, não estavam? Minha grande alegria, eu falei com ele, eu não sabia, quando eu vi um fuzil do lado, pistola, sei lá o que do outro, só vi que eu fui tomada por Deus e desci no meio deles, abraçando, e beijando e chorando, e a glória de Deus invadiu aquele lugar. Os meninos me davam um abraço, que eu falei, meu Deus, se disparar essas armas aqui, não sei nem para onde eu vou, mas eu não quero saber. Eu só botava a mão na cabeça deles e dizia, você é de Jesus, você é de Jesus, você é de Jesus, você é de Jesus, estou selando a sua vida. Vocês não vão conseguir fazer mais nada aqui, a não ser falar de Jesus. Você tem uma missão na terra, mas você vai ouvir essa palavra, e a partir de hoje sua vida nunca mais será a mesma. Eu, pelo menos, mudei a minha vida quando eu falei um texto tão conhecido. Todo mundo conhece esse versículo. É necessário que ele cresça, que eu diminua. Agora, você vai ouvir o que está falando antes. Esses, eu nunca ouvi ninguém pregar sobre ele. João 3, nós vamos ler do 25 até o início do 31. Houve então uma questão entre os discípulos de João. Queria agradecer a Deus e falar para vocês, continue orando pela minha vista. Essa semana eu tive grandes batalhas na vista. De umas vezes eu comecei a ler e eu parava no meio do caminho porque eu não enxergava direito, sem óculos, com óculos, uma luta doendo e uma batalha tremenda, mas hoje estou aqui feliz porque estou enxergando o Senhor. Continue orando. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. Aleluia. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Vou parar aí. Repita comigo. É necessário que ele cresça e que eu diminua.
diminua. Fala, eu não sou ninguém. Mas eu tenho. Dentro de mim. O Todo-Poderoso. O possante de Jacó. Acorda ela aí para ela repetir junto comigo. Todo mundo falando junto. Eu tenho. Dentro de mim. O Todo-Poderoso. O possante de Jacó. Amém? Diz aí 60. Se você tem o Todo-Poderoso, por que você fica temendo? Uma das primeiras coisas que eu ouvi quando eu entrei aqui no bairro, eu fico impressionado de ver um negócio desse, sinceramente. Eu não consigo entender. As primeiras conselhos que eu entrei aqui, eu ouvi as pessoas dizendo, acende o pisca-alerta. Eu levei um choque, eu falei, pisca-alerta? Mas para quê? Está acontecendo o quê? Tem que acender quando entra aqui. Eu levei um susto. Por que tem que acender o pisca-alerta? Porque foi dada uma ordem de cima. De quem? Quem é que está dando a ordem de cima? Eu quero saber quem é. Se você não se incomoda com isso, eu me incomodo. Vai ser meu amigo. Porque eu já vi isso várias vezes. Ele vai entrar por essa porta aqui e vai cair aqui em nome de Jesus. Se o nosso Deus é o Deus que nós temos. Que história é essa de cristão acender pisca-alerta aqui para poder avisar que está chegando? Não, quem está chegando é o Todo-Poderoso, o possante de Jacó, de Isaías 60. Para ele, os outros todos têm que abrir caminho. Eu lembro que eu estava em casa quando o Dimas pediu para poder falar com um amigo dele que era poder vir num culto especial. Ele falou assim, aonde é mesmo? Não, lá eu não piso, eu tenho medo. Eu falei, como é que é? Tem medo de ir para a igreja? É isso mesmo? Tem alguma coisa errada, meu irmão. Tem alguma coisa errada. Você não conhece o Deus que você tem. Se um bandido, se um homem desse armado vier aqui, qual é o problema? O que vai acontecer? Você precisa conhecer o Deus que você tem. E você só tem um jeito de conhecer. Quanto mais você diminuir. Quanto mais você diminuir, mais ele vai aparecer forte na sua vida. Quem tem que abaixar são aqueles que estão fora do prumo de Amós 7,7. Quem tem que se render são esses. Nós não. Nós não temos que temer, diz a Bíblia, o homem. Aquele que mata, aquele que faz. Não, nós não temos que temer. Mas nós temos um que a Bíblia diz que nós temos que temer. Esse nós temos que temer. Porque senão nós vamos ter que dar conta diante dele um dia, como diz Eclesiastes 12. Tudo que nós fizermos, podemos fazer o que quisermos. Mas um dia vamos ter que dar conta. E você ouve nesse texto, esse versículo que todo mundo conhece. Mas você não lembra, às vezes, do que antecede. Você conhece o Evangelho de João e sabe que uma das coisas mais importantes de João 3 é o quê? Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, isto é, com tão grande amor, que deu o melhor dele por nós. Agora você ama Deus de tal maneira? Então você precisa dar o seu melhor para Deus, sem visar lucro. Eu gosto de falar para a glória de Deus, todo mundo que me conhece de perto já sabe. Nós planejamos um casamento, minha irmã me liga e me dá uma beleza, uma notícia. Você está sabendo que se você casar, você perde sua pensão? Eu falei, não. Então desiste. Essa foi a palavra. Falei, como é que é? Desiste? Mas qual o problema? Eu não dependo de ninguém para viver na terra. Eu tenho um que me sustenta. Eu conheço o Deus que eu tenho. Pode ter certeza, já está marcado e ninguém vai deter. Porque quem faz é Deus. Quem nos chamou é Deus. O Senhor tem projetos conosco. Mas nós precisamos conhecer essa palavra e o Deus dela para que a gente não caia lá na frente. João 3,16 é desse jeito. Deus amou de tal maneira o mundo que Ele deu o melhor dele. Ele não deu o resto. O resto, pelo contrário, a Bíblia diz que quando a gente traz para Ele, Ele assopra e joga fora. Então, quando você vier para a casa de Deus, não traga o resto. Traga o seu melhor. Traga o seu melhor. Eu vi esse mês, todos os lugares que nós chegávamos, um deles eu tinha até esquecido de pedir a vaga, porque eu peço. Mas naquele momento eu tinha esquecido, eu falei, a nossa vaga, esquecemos de orar. Quando eu vi o cara, acendeu a seta para poder ligar e sair do lugar, eu falei, ali, já está ali. Deus que faz além daquilo que pedimos ou pensamos. Você está contando com o seu salário, com o seu dinheiro, pois você está redondamente enganado. Redondamente enganado. Já contei e gosto de falar, porque é para a glória exclusiva dele.
pouco dinheiro é o dia que eu fico mais alegre. Por quê? Porque a minha alegria não depende de mim, nem do que eu ganho, mas depende de lá de cima. Eu venho para a casa do Senhor, como vimos hoje, cochilando. 1h30 da tarde, porque nós levantamos quase 5 horas da manhã. Mas eu venho com alegria. Eu disse para ele, quando ele falou, você vai pregar hoje, então ora, para poder Deus dar ânimo, porque senão eu não consigo. Mas ele, se ele quiser, ele pode. E ele tem feito. Aleluia. João ainda vem outra coisa importante. Além do 3,16, o que é? Qual o tema principal também aí em João 3? Todo mundo conhece. O novo nascimento. Sem nascer de novo, ninguém entra no céu. Guarda isso. Você tem certeza que você nasceu de novo? Aí você vai lá para Colossenses e veja como é que vive quem nasceu de novo. Por isso que às vezes eu estou aqui e eu falo assim, acorda, levanta. Por que você está parado e prostrado? Porque diante de um governador, um presidente da república, duvido que você ficaria sentado e prostrado aí. Você no mínimo levantaria para ver quem é que está chegando, no mínimo. E a gente está diante do Rei da Glória e vem para a casa do Senhor e fica prostrado? Aqui não. Aqui não. O Senhor nos chama para viver um novo tempo, uma nova dimensão. João 3 trata do tema principal quase da Bíblia, que é o novo nascimento, porque sem nascer de novo, ninguém entra no céu. Não sei se vocês perceberam, eu me incomodo, não sei se vocês me incomodam. Eu já disse para eles, se não quer que eu fale, não preciso me colocar para falar, não faço questão de falar. Quem me conhece sabe que o que eu mais gosto é ficar quieta num canto lendo a Bíblia. E não é porque eu estou com raiva não, é porque eu estou querendo mais de Deus e não consigo tempo para fazer mais. Ele sabe, eu acordo de manhã e falo, lê logo para nós, você tem de bom. Eu não levanto preocupado com outras coisas, eu gosto de orar, amo orar, mas eu amo a palavra em primeiro lugar. Se eu não leio a palavra, não falo nada com ninguém, eu não tenho que falar. Mas se eu leio, sai de perto quem não quer a palavra. Não precisa ficar perto, eu vou falar tudo que Deus mandar. Hoje nós conversamos sobre um tema, daí a pouco ele falou, falei, quem você gostaria que eu lesse hoje? Ele falou assim, Gálatas. Aí eu estava lendo 1, 2, quando ele entrou, eu falei, posso ler o 3 com você? Pode. O 3 tratava do que nós tínhamos falado, que ele ia fazer, ele falou que ia fazer. Aqui, eu falei, aqui está a resposta, tudo que você disse que ia fazer. Aqui, Deus orientando. Quando você lê, você tem comida sólida. Por isso Satanás não quer que você leia a Bíblia. Você precisa ter sensibilidade para poder perceber o que o Espírito está fazendo no nosso meio. Alguém percebeu que o louvor hoje foi diferenciado? Quem percebeu, levanta a mão. E o que ele fez várias vezes? Adore ao Senhor, abra sua boca e louve ao Senhor. E ele olhava e fazia assim, para todo mundo. E muitos de boca fechada. Você não está enxergando o que Deus está te chamando para fazer? A primeira coisa que você tem que fazer na casa do Pai é adorar o Senhor. Você não veio para cá para tocar, para cantar, para poder, nada. É adorar o Senhor. Eu estava dizendo para ele, eu estava sem saber o que fazer para poder não pular mais, que eu não tenho força para pular mais, igual o senhor, viu, pastor? Mas eu estava ali nervosa com ele, falando assim, olha lá o que Deus está fazendo. Não é possível que as pessoas não percebam o que o Espírito estava fazendo aqui hoje. É um chamado, é um ministério. Que alegria eu senti quando vi o Felipe tocando. Falei, Felipe toca, eu não sabia. Ele falou, está tocando. Falei, o quê? Se não toca, está tocando hoje, vai estudar, Felipe, precisa tocar muito mais que ele, entendeu? Porque o que Deus, quando eu te chamei aqui, foi para te dizer isso, eu esqueci. O que Deus está te chamando para fazer é muito além, você está dando uma gota do seu potencial. Agora, quando você der tudo, você vai ver o que Deus vai te dar. Simplesmente tudo. O que acontece comigo, não sou menor do que ninguém, é João 3,30. Vai acontecer com vocês. Eu penso, vocês viram meu namoradinho que vai ficar noivo da minha neta, orando por mim. Senhor, obrigada, Jesus, porque eu nem conheço a avó Rita direito, mas tudo que essa mulher pede, o Senhor dá. Eu fiquei olhando e falei, de onde esse cara tirou isso? Eu nunca falei nada disso com ele. Senhor, cada dia eu vejo a vida dela mais próspera. Senhor, não sei o quê. Um menino novo. Mas por que será que Deus está fazendo isso? Eu penso numa coisa, quando eu vejo, sai da China, do Japão, e é literalmente assim. Porque Deus vê que quando você dá o seu melhor para Ele. Mas hoje, eu ia começar falando aqui, mas Deus mudou, sobre a psicanálise. Eu não só sou psicólogo, mas fiz minha pós em psicanálise clínica. E todo mundo
ouvia, falava, o quê? Você vai estudar Freud? O cara é maluco. Eu falei, se eu pudesse ser um maluco igual ele, eu ia ficar muito feliz. Porque o cara conseguiu mudar a visão do mundo. Ele era psiquiatra e neurologista. 2 faculdades pesadas que não é qualquer um que tem. Ele fez questão de fazer. Então, só em você ouvir isso, você já sabe que não era qualquer um. Ele conseguiu mudar o mundo com a visão dos manicômios. Já coloquei, acho aqui, mas é bom a gente lembrar. Foi esse o homem com a visão dele da psicanálise que fechou todos os manicômios. Com uma simples teoria dele. Ele conseguiu comprovar para o mundo que se você parar para ouvir a pessoa com atenção diferenciada, você pode ajudá-lo na cura. E aí você olha para as pessoas e conversa com ele, ou para muita gente, o que a gente está fazendo é loucura. Como é que é? Mas você vai ganhar dinheiro só para poder ouvir o outro. Você fica à toa, só ouvindo, é isso mesmo que as pessoas que você faz? É isso que as pessoas pensam? Não. Ele conseguiu comprovar com a psicanálise que se você der atenção às pessoas, uma atenção diferenciada, ouvindo as pessoas, vendo a história de vida da pessoa, vendo aonde ela está presa. Eu lembro que quando nós começamos o namoro, ele disse para mim, fala tudo para mim, o que você acha que eu posso fazer para poder melhorar? Meu Deus do céu, olha só, que coisa, isso tem uma palavra em cima disso. E eu gosto de destacar, porque tem em cima do nosso tema de hoje. Humildade. Deus não nos chamou para sermos orgulhosos de nada, porque a Bíblia diz que nós não temos nada de bom se do céu não for enviado. Mas quando eu vi essa atitude dele, eu falei, então vamos começar. Você trabalha comigo e eu trabalho com você. Tudo que você vê de errado em mim, você vai falar. Se você não falar, você vai ficar em pecado. Porque se só pensar e não falar, você pode ter certeza, vai ficar em pecado. Então fala tudo. E eu prometo que eu vou mudar e vou melhorar. Eu lembro que uma das primeiras coisas que ele falou, e eu já falei aqui, mas eu gosto muito de lembrar. Ele disse, você vai me obedecer? Porque um dia eu te obedeci, você foi minha pastora. Eu falei, vou todas as vezes que você for desse jeito, porque o que me atraiu a você foi o seu jeito carinhoso de lidar, amoroso, manso, humilde. Foi assim que eu te conheci. Então, se você quer ter uma mulher doce, mansa, humilde, te obedecendo em tudo, você pode ter certeza. Continue com tudo que eu vi de você em 20 anos. Você nunca vai ter uma mulher brava, grosseira, respondona, mal-criada, que vai dizer para você que não vai fazer o que você está pedindo. Nunca. Porque o que a gente planta, a gente come. E assim nós temos visto. Todas as vezes que ele quer alguma coisa, olha, pronta, porque 2h30 nós estamos saindo. Agora já está treinado, já fala assim. Ele pergunta, você quer ir quase? Eu já sei o que ele quer. Isso é relacionamento saudável. Nós precisamos disso. E isso nós aprendemos no dia a dia. E a psicanálise trata isso. Você vê na psicanálise, ele trabalha com a psique do homem, com a mente humana. E aí ele traz as teorias, mas que eu gosto muito, do id, do ego, do superego, do inconsciente, das coisas que ficam dentro de nós, que saem sem você pensar. E aí quem não conhece da área fala assim, meu Deus, para que aquilo aconteceu? Não, aconteceu porque tinha que ser tratado. Aconteceu porque tinha que ser tratado. Por que você acha que às vezes alguém engrossa com você ou você engrossa com outra pessoa? Porque aquilo ali faz parte da sua personalidade, é o ego que está sobressaindo. E aí na psicanálise tudo isso é tratado. Eu vi uma criança, adolescente de 14 anos, levantar da cadeira e meter a mão no rosto da mãe. Eu nunca me esqueci da cena. Mas também eu levantei e puxei a mão dela e falei, aqui não, nessa casa não, aqui você não vai fazer isso, e nem na sua casa. E se você fizer isso de novo com a sua mãe, você vai ver o que Deus vai fazer com você. Eu não vou estar lá, mas Deus pode te matar antes da hora. Você quer morrer? Para todo mundo isso é pesado dentro do consultório. Mas aquela mãe nunca mais faltou a uma terapia com aquela filha. E a família foi transformada. E eu tive a grata alegria, gosto de lembrar disso, eu já falei, estou repetindo de propósito. Diante de vir de Campinas, vi a mãe e a filha entrando pela porta da igreja que eu era. Eu falei assim, como você veio parar aqui? A senhora é daqui? Sou. Mas como você veio? Ela disse, porque eu entrei na internet e vi tudo que eu queria nessa igreja e eu vim para ficar. Que maravilha saber que a senhora está aqui.
eu fiquei olhando, Deus é fiel. Todo tratamento, Senhor, nunca ter dado o endereço da igreja, atraiu aquela mulher, aquela menina. Eu falei, e agora, como é que vocês estão? Estamos ótimas, estamos estamos amigas. Hoje ela me ouve, me obedece, faz tudo que eu tenho pedido, sem gritar comigo, nunca mais gritou comigo depois que passou pela terapia com a senhora. Que maravilha! Que maravilha! Essa semana nós atendemos uma pessoa de outra igreja aqui, eu pude colocar por Dimas falando para ele como é que Deus trabalhou, que coisa gostosa. Às vezes você está dentro de casa, você não entende, e aí fica questionando uma coisa e outra. Não, cada um tem um chamado. Cada um tem um chamado. Já disse para ele, eu não me preocupo de falar. Mas se Deus me chamou e você acha que eu tenho que falar, então eu preciso ser livre para falar do que Deus mandar eu falar. Eu não vou trazer o que eu quero, o que você quer, vou trazer o que Deus colocar no meu coração. E você viu uma história aqui em João 3, que também ninguém, você tem certeza quase, que nunca você ouviu falar disso. Eu nunca tinha ouvido. Quando o Espírito me revelou isso um dia, eu já preguei sobre isso há mais de 10 anos, nem lembrava mais hoje, mas me tocou e mudou o meu coração. Por exemplo, quem já participou de uma fofoca? Quem já viu uma fofoca em casa? Quem é que passou por uma fofoca? Todo mundo. Pois aqui a gente tem uma fofoca santa. Uma fofoca santa. Nunca ninguém vê isso, porque o povo só quer ver coisa boa na Bíblia. E aí você vai ver, me bate depois não. A carinha dele, está olhando ali. Olha o que acontece. Houve, versículo 25, então uma questão entre os discípulos de João e o judeu. Ali já tinha uma questão dos discípulos. Os discípulos sempre achavam que era melhor do que os outros. Já viu? Aqueles líderes que acham que são melhores do que os outros. Não somos nada, não somos nada. É tudo pela misericórdia de Deus. É tudo pela misericórdia de Deus. Eu costumo dizer para Deus, eu não quero ocupar cargo nenhum. Eu gosto mesmo de ficar sentada na cadeira. E fico surpresa quando eu me puxo, me levanta e fala, ai, é você mesmo. É você que tem que ir. Tá bom, Senhor, tá bom. Mas aqui era assim que os discípulos estavam. Quem não lembra daquela história lá da mãe, como é que chama mesmo? Que falou, olha, Jesus, põe meus filhos aí do seu lado direito. Não é? Daí, hoje eu estava ali pensando, querendo achar, né? Acabei esquecendo. Põe, gente, tem gente desse jeito, com orgulho tal, que quer que os filhos ocupem os maiores cargos da igreja. Isso é carne. Aí vem Deus lá em Gálatas e fala, peraí, deixa eu ver se eu lembro, Gálatas 2:20, fala exatamente porque vocês já estão mortos. Vocês já estão mortos e Cristo vive em vocês. Esse é o projeto de Deus. Quando eu morro, aí vem João 12, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Você quer ficar sozinho, feliz? Você quer ficar sozinho? Então, não apareça. Se você não quer ficar sozinho, não fique tentando aparecer. Morra. Gálatas 2:20, você nunca mais vai esquecer. Eu nunca mais esqueci. Eu já estou morta, crucificada com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quantas vezes ele fala, a semana toda nós fomos para o sítio, ele falou, você está cansada? Eu falei, tu amor, mas ficar perto de você é negócio assim, sabe? Só ele estar com você, para mim, um dia só que eu não fui, eu vi que ele chegou 8 horas da noite em casa, eu falei, tá vendo por que eu não te deixo mais? É assim que acontece. Perde o rumo, perde o limite. Não, nós precisamos lembrar. Quando nós encontramos Jesus, viu, queridas, que vão se batizar, a gente morre para o mundo. E aí você vai ver esse processo todo de Freud aqui, do ego, do superego, do id. O id trabalha com as emoções e quer que a gente fique querendo aparecer. E que a gente faça, que a gente aconteça. Não, eu costumo dizer que o nome já diz, id. Esquece dele, não, id. É ele. Quando você quer aparecer, quando você quer responder à mãe, quando você quer ser melhor do que todo mundo, acha que a autoridade dos pais não tem efeito sobre você, não deve acontecer. Não deve sim. Eu já falei que eu tenho uma das maiores alegrias da minha vida de ter sido uma filha obediente aos meus pais. Nunca me lembro de ter respondido meus pais em nada. E Dimas conhece minhas irmãs agora e vê. Todas elas me pedem conselho para tudo. E eu sou a caçula de 7. Você já me pediu conselho para Jesus, pede mais. Eu nem sei disso, mas pode deixar que eu vou estudar para poder ver o que Deus quer. E o ego? O ego é esse que tenta aparecer.
Ele é responsável pela nossa personalidade. Quando você diz, fulano ninguém dobra, a mim ninguém dobra, é o ego, entendeu? Que para mim deveria ter um sinônimo aí de orgulho, de querer aparecer. É assim que é o ego. E aí você vai vendo toda essa história da psicanálise, você vai se apaixonar por ela. Porque quando você vê uma adolescente dando um tapa no rosto da mãe, é o ego. Tem que ser tratado, tem que ser colocado no lugar, tem que ser disciplinado. Porque se não for, destrói tudo. Aquele homem machista que chega e fala, você tem que fazer mesmo tudo. Eu fico só olhando. Cara, vai morrer pro mundo e vive para Deus. Você vai ver como a sua vida vai mudar. Nós somos um. A Bíblia chama disso de a multiforme graça de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu preciso do meu irmão, ele precisa de mim, eu preciso dele. Nós estamos juntos com propósito. Nós não estamos juntos para poder tomar conta de um lugar, para poder fazer isso, fazer aquilo, mandar e desmandar. Não, isso aí tem Deus. Eu não estou chamada a Deus. De vez em quando alguém fala, você não vai falar nada sobre isso? Eu falei, não, só chamo, só falo quando alguém me pede. Se pedir, eu vou dar minha opinião. Gosto ou não gosto. Se não pedir, me deixa no encanto, porque você não vai ouvir nunca a minha opinião. Ou então não faça nada antibíblico. Porque se fizer antibíblico, eu vou esquecer onde estou e eu vou me levantar e vou falar o que tem que falar. Porque a Bíblia está em primeiro lugar. E aí você vê os discípulos de João aprontando uma confusãozinha. E aí você vai ver o versículo seguinte, olha que coisa tremenda, versículo 26. E foram com João, ter com João, e disseram-lhe, uma fofoquinha santa, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele batizando, e todos vão ter com ele. É exatamente o que a gente veria hoje. Ó, tá vendo? Fulano era seu amigo. Agora olha lá o que ele está fazendo. Está aparecendo, está passando na sua frente. Está indo todo mundo encontrar com ele. Não está encontrando mais com você não, João. E João vem e dá uma tapa de luva daqueles que nós não podemos nunca esquecer. E ele fala, eu não vim para isso. Eu vim para abrir caminho para ele. Aleluia! Glória a Deus! Eu vim para abrir caminho para ele. É ele que tem que aparecer. Glória a Deus! É ele quem tem que ir à minha frente. Eu vim para me dobrar, para me abaixar para ele. Se ele quer levantar o fulano, levanta. Se ele quer colocar alguém como pastor sobre a minha vida, coloque, faça o que ele quiser. Mas eu, Rita, não sou nada. É ele quem me levanta, é ele quem me derruba, e ele faz isso em qualquer lugar, com qualquer um. Aleluia. E aí daquele que quiser ser o maior. A Bíblia diz, quem quer ser o maior, sirva. Você quer ser grande na terra? Comece a servir. Todo mundo, quando escuta como nós começamos o namoro, leva um choque. Eu escuto as pessoas dizendo, não teve trabalho de ligar para mim. Vigiem. Não deixe ele ir para sua casa, não, vocês não caírem. Quase que eu falei, eu infeliz, não dá para você fechar a boca, não? E se diz uma mulher de oração, o que eu estava fazendo na hora? Ele nem sabe disso. Mas ele estava na minha casa e eu coloquei uma bacia no chão com água quente, com o meu melhor perfume, e disse para ele, eu quero cuidar dos seus pés. Senta aqui. Eu quero cuidar dos seus pés, agora ora por mim antes. Ele botou a mão na minha cabeça, orou por mim, e eu comecei a fazer os pés dele. Desde aquele dia, todas as vezes que ele chega perto, que eu tenho tempo, que eu vou fazer é cuidar dos pés dele. Mas hoje o que nós queremos? Nós queremos coisas grandes, nós queremos receber, nós queremos muito mais. O que Deus está nos pedindo? É exatamente o que João traz de resposta aqui para esses discípulos que estavam preocupados de Jesus estar aparecendo mais do que João. De saber que o povo todo estava indo agora encontrar com Jesus ao invés de encontrar com João. Qual é o problema? Ninguém é melhor do que ninguém. João dá um tapa de luva e ensina para aquele povo que Jesus é o único que tem que aparecer. Jesus é o único que pode comandar todas as coisas. Nós estamos aqui para servir a Ele. E aí Ele traz esse versículo célebre. É necessário que Ele cresça e que eu diminua. Eu preciso diminuir na minha casa, deixar meu marido aparecer.
A Bíblia diz em Provérbios 31 que o marido da mulher virtuosa ele será destacado nas praças. Seu marido, você precisa saber disso, se estiver com uma camisa feia, com uma calça feia, com um sapato feio, você é responsável por isso. Seu marido está sozinho sempre, você é responsável por isso, você está em pecado. O que é que nós estamos fazendo com mulheres virtuosas da Bíblia? Hoje ele estava pronto, eu falei, não, volta. Aí ele olhou, o que é que houve? Tem uma amassadinha aqui na calça. Ele não acredita, vai trocar agora, vai tirar, eu passo, não tem problema, não vai tirar, vamos embora. E ele faz porque ele sabe que é Deus na minha vida. Mulher virtuosa, diz a Bíblia, quem achará? O seu valor excede o de finas joias, é melhor do que qualquer brilhante que você receba. Hoje eu quero que você leve para casa esse versículo e lembre, o ego precisa ser tratado. O ego tem que ter o equilíbrio da palavra de Deus. Eu fui anotando aqui, hoje não dá para a gente falar tudo. Mas é importante você lembrar, o ego, não tem que aparecer em lugar nenhum. Quem tem que aparecer é ele, Jesus. Chega em casa hoje, dá um abraço à sua esposa, dá um abraço ao seu marido e fala, olha só, cuida de mim. Eu quero ser a esposa que você desejou. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Começa a servir com prazer, com alegria. Lembra disso. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Não adianta a gente levar uma fofoca desse jeito, porque o Espírito Santo, ele revela mistérios. Ele vai lá e desmonta o esquema e traz para nós uma aula tremenda da morte da razão. Hoje eu quero que você se levante e faça uma sondagem, que é o que a gente faz quando a gente está começando uma terapia. Faça uma análise da sua vida, vamos ficar em pé. Faça uma análise agora, em poucos minutos, feche os seus olhos. Pergunte para Deus, Senhor, o que é que está na minha vida que está em desequilíbrio? Eu quero ter o equilíbrio da tua palavra. Eu quero que o Senhor apareça na minha vida, meu marido apareça, minha casa apareça, mas eu não, Senhor. Eu quero desaparecer, para que apareça em mim somente o Senhor. Eu quero que seja o Senhor o dono da minha vida. Vê se há em mim, como diz a tua palavra, algum caminho mau. E leva-me, Senhor, para os teus caminhos. Senhor, nessa noite nós queremos colocar diante de Ti a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Vê se há em nós, Senhor, algum caminho mau e aponta os meus erros como eu tenho orado, para que ninguém precise apontá-los. Fala, Senhor, o que eu preciso mudar, o que eu quero, eu desejo ser parecida contigo. Por favor, Senhor, trabalha no nosso meio. Queremos que o Senhor apareça de tal maneira que quando o mundo olhar para nós, tenha o que dizer, verdadeiramente ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque a humildade, Senhor, vai ser a nossa marca principal. O amor vai ser a nossa característica principal. Esse caminho do amor que o Senhor nos ensinou e da humildade. Ah, Senhor, prevaleça sobre nós e a nossa casa. Que toda a nossa casa se dobre ao senhorio do Senhor Jesus. E assim nós cremos que seremos bem-sucedidos por onde quer que passarmos. Perdoa-nos, Senhor, quando erramos, quando falhamos, quando queremos aparecer mais do que o Senhor. Nos ajuda. Entregamos todas as nossas causas diante de Ti, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós e precisamos desse Teu cuidado, e que somente o Senhor apareça na nossa vida e na nossa família, quebranta a nós e a toda a nossa descendência, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês poderosamente. De ti de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim.
que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Revivendo, né? Que nós vamos ter uma festa linda agora que está chegando, que é Hanukkah. Então nós aprendemos ali em cima algumas coisas sobre Hanukkah, amém? Né? E vamos estar, até lá vamos estar aprendendo, vamos estar fazendo algumas coisas. Mas tem um louvor que a Valentina vai falar com vocês e querem que vocês aprendam e cantem junto com eles, tá? Gente, o meu nome é Valentina, boa noite. E o louvor que a gente vai cantar hoje, escondi a sua palavra no meu coração. Tem um gestinho. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi. Aprendemos, igreja? Vamos lá. Palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi. Aprendemos? Aprendemos, Estou igreja? ouvindo a igreja cantar. Então vamos lá. Bem fácil agora. Escondi a tua palavra No meu coração, para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi. Aprendemos? Vamos lá, eu quero ver vocês cantando agora. Mais rápido, né? Vamos mais uma vez, mas só muito rápido. Mais rápido agora. Vamos lá. Vamos lá? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, a tua palavra
Amém. Glória a Deus. Deus abençoe essas crianças. Queridos, senta só um minutinho, eu quero dar 2 avisos para vocês. Sábado que vem, nós temos o quê? Sábado que vem? Santa Ceia, sábado que vem. Então, ligue para alguém que não veio hoje, avise. Nós estaremos ceando. Ah, mas domingo vai ter o batismo. Qual o problema? A ceia está agendada e marcada. Então, e não chegue tarde. Alguns irmãos têm chegado tarde para a ceia. Nós teremos ceia no sábado e no domingo nós teremos a ceia lá no batismo para aqueles que vão se batizar e os pastores vão cear com eles ali, ok? Então, os membros normais estarão ceando aqui. Tem membro anormal aí? Não, né? Todos entenderam. Então, os membros antigos estarão ceando no sábado e os novos membros estarão ceando no domingo. Queridos, domingo nós estaremos com um ônibus aqui, eu creio. Falta só um detalhezinho, que a empresa de turismo lá de Cachoeiro mandar o selo para a gente poder entrar na cidade. Então, ore, quero pedir à igreja que esteja orando. Nós já pagamos a empresa de turismo, o ônibus já está alugado, mas a gente precisa da liberação desse selo, tá? E até sábado, eu creio que já vai estar definido isso. O ônibus vai estar aqui e a igreja precisa estar aqui. Que horas? 8 horas, tá bom? 8 horas o ônibus vai sair daqui, tá bom? O ônibus vai chegar às 7 horas, mas vai sair daqui 8 horas, sem tardar. Claro que ninguém tem que sair de casa às 5h30, 6 horas, por isso eu estou colocando a saída 8 horas, mas você não pode se atrasar, tá bom? Alguma dúvida em relação ao batismo? Todos aqui já pagaram, aqueles que vão já pagaram o almoço, ou o ônibus e o almoço? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Pastor, que horas que vai sair de lá? 16 horas no máximo nós vamos estar saindo do sítio. Tá bom? Fechado? Ainda tem vaga? Só ligando para o Eduardo você vai saber. Ah, eu queria levar um primo, queria levar, não pode levar, mas tem que ligar primeiro para o Eduardo e dar o nome. Quem pagou o almoço vai receber um ticket aqui no domingo mesmo, para quando você chegar lá, você não precisa se preocupar, né, em correr para a fila, alguma coisa assim. Você terá o ticket garantindo o teu almoço. E também aqueles que vão estar indo de ônibus, vai haver uma listagem, você precisa ter pago um ônibus para garantir o teu lugar. Tá bom? Então vamos ficar de pé. Mais alguma coisa? Isso. Oi? Assim, dia 14 do 12, a festa onde as crianças vão estar cantando também, a nossa festa em Hanukkah. Nós vamos colocar ali no grupo, tá? Como vai ser a sua participação na festa de Hanukkah. Então, o horário, tudo direitinho, os dias que serão a festa, você vai estar sendo informado através do grupo, tá bom? Vamos ficar de pé? Sim. A pastora Vanessa está pedindo para avisar, quem quiser levar café, garrafa térmica, lanche, doce, biscoito, fruta, pode levar à vontade, tá? Vai ter o almoço, mas se você chegar lá antes, quiser fazer um lanche, se você quiser depois, quando for liberada a piscina, ficar ali com as crianças, fazer outro lanche, também não tem problema, pode levar o seu café e o seu lanche sem problema algum, tá bom? Fechado? Nossa visitante hoje, Ana Paula, né? Nossa conhecida, eu fiz o casamento da Ana Paula, ela está sua netinha, essa aí? Laura, sejam bem-vindos, Laura e Ana Paula, né? Você não tinha vindo aqui ainda, né? Então seja bem-vinda, hoje e sempre. Ela vai estar indo conosco lá no retiro e ela vai ficar conhecendo lá o nosso mini-sítio, né? Oi? Eu falei retiro?
É porque eu já estou pensando no retiro para o ano que vem. Então aproveita, o Rodelildo está com carnê ainda. Quem não se inscreveu para o retiro, pega o carnê com o Rodelildo e vai pagando, para não deixar acumular a última hora. Mas o nosso batismo, dia 7 de dezembro. Amém? Vamos ficar de pé. Amado, nós temos costume todo ano, nós ajudamos a Igreja Batista, a Cristolândia, na verdade, né, dando uma oferta missionária. E eles enviam esses panetones. Nós não comemoramos Natal, ali tem um símbolo ali do Natal, mas nós não participamos, não temos lucro nenhum com isso, é apenas uma ajuda para a Cristolândia, que é o centro de recuperação, e nós indicamos pessoas para ir para lá para se recuperarem, e é uma forma da gente estar ajudando a eles. Não tem vínculo nenhum com a igreja. O que você pegar ali, você vai pagar e o dinheiro vai direto para eles, não entra nem no caixa da igreja. Não faça um depósito, tá, na conta da igreja. Você pegando o panetone ali, alguém vai te dizer como você vai pagar, mas não é pela conta da igreja, ok? Tá bom? Qualquer dúvida, vocês falem comigo. Pastor Hildo vai estar impetrando a bênção, pastor Hildo está voltando de férias, então a partir de ontem, né, você já pode ligar, pastor Hildo, quero visita, quero ensaiar, quero aprender violão, guitarra, seja lá o que for, é só falar com o pastor Hildo, tá bom? E o pastor Rodenildo também hoje, voltando da cirurgia, já vai estar sendo escalado, ainda está com algumas restrições, mas já estamos aqui em pleno vapor. 2026, dia 14 de dezembro, haverá reunião para todos os obreiros, pastores, diáconos, evangelistas, missionários, presbítero e todos os obreiros da igreja, tá bom? Dia 14 às 16 horas. E logo depois, às 18, nós vamos estar começando a festa de Hanukkah. Certo? Ok? Estenda suas mãos e receba a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz do Senhor. Aleluia. Amanhã nós estamos indo para o sítio para fazer as últimas revisões.